aí a solubilidade, que depois de tudo que a gente viu, a solubilidade é o mais tranquilo que tem. A solubilidade basicamente diz, uma vez que eu pego algo e coloco no líquido, o quanto que esse líquido consegue dissolver desse meu sólido. É basicamente isso. Então pensa você fazendo um suco. Você pega lá aquele pozinho que a gente compra no mercado, o Tang da vida, colocou na água. Se você colocar, o tanto que você colocar até o ponto em que ele não dá conta mais de dissolver, aquela é a solubilidade do seu material. Então isso é extremamente relevante para diversas áreas, aqui não tem nem como enumerar. É um negócio assim muito prático para ter muita informação a respeito do que eu estou trabalhando e como que eu posso trabalhar aquilo. Então essa é a ideia da solubilidade. A solubilidade, ela apresenta características particulares. Em linhas gerais, a solubilidade ela tende a aumentar quando eu aumento a temperatura. Então só pensa no caso novamente de quando você faz um suco. Você vai tomar geralmente um suco frio. Se você fizer o teste de pegar o mesmo tangue, pegar o mesmo volume de água, um copinho de água gelada, aquela água trincando, e uma água que você pegou da torneira, e você pegar e medir em colheres o tanto de que você consegue colocar do suco tangue lá dentro para poder mexer, eu garanto para você que você vai conseguir dissolver, sem deixar nada no fundo, muito mais tangue na água quente da torneira do que na água fria que você pegou da geladeira. Por quê? Como regra geral, a solubilidade das coisas sólidas aumenta no líquido quando a temperatura aumenta, que é basicamente o que esses gráficos aqui estão dizendo. Então perceba, ó, ele pegou aqui nitrato de potássio. Por agora, não se preocupe com o nome das coisas. Isso mais para frente a gente vai se preocupar. O que eu tenho que me preocupar? Ó, esse coeficiente de solubilidade é basicamente a solubilidade que eu estava conversando com vocês. E aqui tem temperatura. Perceba que quando a temperatura foi aumentando, a maior parte dos negócios também aumentou. Tudo bem que o aumento não é igual para todo mundo, mas a grande maioria aumentou. No caso, só esse aqui que dá uma diminuída, mas como regra geral as coisas aumentam a solubilidade. Um caso muito interessante para nós que somos do Mato Grosso do Sul é o caso dos sulfatos, principalmente desse cara aqui. O sulfato de sódio é uma substância que pode ser que você nunca tenha ouvido falar, mas ela é muito encontrada no Rio Bonito. E aí, para quem foi alguma vez em Bonito, já ou se viu no jornal, em algum local, viu que o Rio Bonito ele é cristalino. A água assim, você consegue ver certinho os peixes passando e tudo mais. E se você foi até lá ou recebeu o relato de alguém que esteve lá, você viu que a pessoa falou para você que a água do Rio Bonito é extremamente fria. Ela é gelada. Por quê que eu tô falando tudo isso? Que o sulfato de sódio é um cara que ele meio que quebra a regra. Porque o que acontece? Se eu colocar a curva do sulfato de sódio aqui, ela não é igual a desse cara aqui, ela é assim. Ou seja, de acordo com que a temperatura aumenta, a solubilidade cai. E isso justifica o porquê que o Rio Bonito é daquele jeito. Porque como a água é fria, eu tenho esse cara, o tal do sulfato de sódio em grande quantidade, ao invés de ele ficar no fundo, como acontece, ele se dissolver na água, igual acontece quando você pega o Nescau e coloca no leite e deixa o leite escuro, ele fica no fundo. Então é como se todo o Nescau que você colocou no leite, se você deixasse um tempo, todo o Nescau descesse, o leite voltasse a ficar branco. É basicamente isso que acontece com o sulfato de sódio no Rio Bonito. Por mais que a água se mexa, ele não consegue dissolver o negócio, por causa da temperatura que faz essa diferença. Então o Rio Bonito ele fica cristalino, ele fica por causa devido à substância. Se você aumentar a temperatura do rio, aí ele vai ficar sujo, por causa dessa característica que tem no sulfato de sódio, que não é uma característica que tenha nos outros rios, por isso que então tem esse comportamento um tanto quanto diferente. Então o sulfato de sódio é um caso diferente. Mas como regra geral, as substâncias sólidas em geral, quando você aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta, que é o caso do porquê que você consegue dissolver aquele tabletinho de quinor quando você vai fazer um arroz, um feijão, porque a água esquentou. Se você for tentar dissolver aquele negócio na água normal, você vai ficar uma vida e não vai conseguir. Mas a hora que você esquenta a água, automaticamente ele vai dissolvendo, justamente por causa dessa diferença de temperatura. Mas tem um caso muito particular que, além desse do sulfato de sódio, que é particular e geral ao mesmo tempo, que a gente vai se identificar rapidão aqui.
que é o caso dos gases. Então, por exemplo, você pegou aquela coca gelada, trincando da geladeira maravilhosa, colocou em cima da pia. Aí alguém te chamou, você teve que ir no mercado fazer não sei o que. Ninguém teve a boa vontade de tampar a sua coca e voltar pra geladeira. Deixou lá. Quando você volta e vai, putz, eu tomar aquela coca maravilhosa, ela tá quente e sem gás. Por quê? Porque os gases, quando a temperatura aumenta, a solubilidade deles cai. Ó, tá vendo? Ó, tá caindo. E é por isso, então, que a sua coca fica sem gás. Essa é uma regra dos gases. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade vai embora e o gás vai embora. Se vocês, eu não sei hoje em dia, mas quando eu era criança a gente tinha o famoso passeio de visitar a Coca-Cola. No invase dos refrigerantes lá da Coca-Cola, o refrigerante vinha trincando de gelado. Por quê? Justamente, quando está muito frio, o líquido, ele consegue envasar sem ter o risco de o gás ir embora. Agora, se ele faz esse invase com o negócio quente, aí não dá certo. Aí ele fica, mal terminou de colocar, não vai dar tempo do cara rosquear a tampa, o gás todo vai embora. E isso a gente não deseja. Então, para gases, isso aqui é para gás. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade do gás diminui. E isso é um caso bastante importante que pode aparecer numa situação como essa. E é também o caso porque que quando você tem, dependendo do ambiente em que você se encontra, se você não tiver, por exemplo, vamos pegar um caso mais simples. Eu tenho um aquário em casa. Eu não tenho, mas digamos que eu tivesse o baby de um aquário. Aí uma das coisas que o cara que te vendeu o aquário vai pedir para você cuidar é a temperatura desse aquário. Por que ele vai pedir isso? Porque se você deixar aquela água de qualquer jeito, no sol lá, torando, além de a água ficar quente pro coitado do peixe, todo o gás, oxigênio que está dissolvido na água do peixe vai embora. Ele não vai conseguir respirar. Ele vai morrer afogado. Então, isso é um problema. Então, tem que tomar cuidado com relação a esse tipo de coisa. E aí também, uma última curiosidade de hoje, que é legal de vocês testarem em casa. Quando a gente faz cubinho de gelo em casa, você pode notar que o centro do gelo tá branco. Por que o centro do gelo fica branco? Por que ele não fica cristalino, como às vezes você viu em filme, ou você viu em algum local por aí? Por causa que a gente colocou a água para congelar a temperatura ambiente. Aquele branco do meio é o gás oxigênio aprisionado lá dentro, entre outros gases que estão lá dentro. Agora, se você ferver a água e colocar no negocinho lá, onde vai a forminha de gelo, e colocar na geladeira, não mexer, ela vai vir bem mais transparente. Por quê? Porque no ferver a água foi expulsa e aí não fica aquele oxigênio lá dentro que na hora congela forma aquela partezinha branquinha. Então essa é uma outra característica que tem interessante, justamente em função desse negócio aí que é a mudança de solubilidade em função da temperatura no caso dos gases.